Olá pessoal, vamos resolver alguns exercícios agora sobre termodinâmica, sobre ciclo de Carnot, sobre segunda lei da termodinâmica. Vamos resolver alguns exercícios. Então, o primeiro problema é esse: o rendimento de certa máquina térmica de Carnot é de 40% e a fonte fria é a própria atmosfera, a 27 graus Celsius. Qual a temperatura da fonte quente? É um problema de máquina de Carnot. Está relacionado com a segunda lei da termodinâmica. Normalmente, quando você estuda a máquina de Carnot, estuda dentro do contexto da segunda lei da termodinâmica. Mas a máquina de Carnot ela é a máquina que apresenta rendimento máximo, que não é 100%, certo? Toda máquina térmica, ela vai operar sobre duas temperaturas, ou a temperatura da fonte quente ou a temperatura da fonte fria. Quanto mais baixa a temperatura da fonte fria e mais alta for a temperatura da fonte quente, maior vai ser o rendimento teórico dessa máquina. Por exemplo, se a máquina no ciclo de Carnot tem rendimento máximo de 90%, significa que na vida real ela vai ter um rendimento abaixo de 90%. Em nenhuma outra circunstância ela vai conseguir ter um rendimento acima de 90%. O rendimento de 90% seria a máxima eficiência dessa máquina. Sendo que na prática ela vai estar sempre abaixo disso. Então, se você vai comercializar uma máquina térmica, e outra pessoa diz, o rendimento dessa máquina é 72%. Você pega a temperatura da fonte fria, pega a temperatura da fonte quente e aplica a equação de Carnot e você vai ver se ele está falando a verdade ou não. Se de repente você faz a conta e diz que o rendimento máximo é 60%, então esse rendimento de 72% não existe. É impossível. O rendimento máximo da máquina, nesse caso aqui, é de 40%. Então, como é que a gente vai resolver? A gente sabe que o eta, que é o rendimento, é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Ele nos deu o rendimento. Ele disse que é 40%. Está aqui. 40%. Outra cor. Agora a temperatura da fonte fria, ele disse que é a atmosfera. 27 graus Celsius. Outra cor aqui. Pronto. 27 graus Celsius. Lembrando que quando a gente está lidando com máquina de Carnot, né, termodinâmica, a gente sempre vai passar isso aqui para Kelvin. Então é 27 mais 273. Aqui vai dar 0, 3, 0, vai 1, 300, ou seja, 300 Kelvin. E ele pergunta qual a temperatura da fonte quente. Ele está perguntando esse valor aqui. Então, está aplicando isso na equação aqui, vou fazer aqui embaixo. Ele vai ter 40%, ou seja, 4 sobre 10. É igual a 1 menos a temperatura da fonte fria. Ele deu, não foi? A temperatura da fonte fria é 300 sobre TQ. Vamos lá. 300 sobre TQ é igual a 4 sobre 10 é a mesma coisa que 2 sobre 5. Então eu posso jogar esse para o lado de cá e aqui vai ficar 1 menos 2 sobre 5. Que é a mesma coisa que 5 sobre 5 menos 2 quintos, que vai dar 3 quintos. Então 300 sobre TQ é igual a 3 sobre 5. Eu posso fazer um cancelamento aqui. Dividir por 3 aqui, vai ficar 1. Aqui vai ficar 100. E então eu vou ter que a temperatura da fonte quente é de 500 Kelvin. Caso você queira passar isso para Celsius, né? Então vai ser 500 menos 273. Tira um aqui, fica 4. Tira outro, fica 9. 10 menos 3, 7. 9 menos 7, 2. 4 menos 2, 2. Eu posso dizer que TQ é 227 graus Celsius. Essa é a temperatura da fonte quente dessa máquina térmica. Próxima questão. Problema 2. PUC São Paulo. Vamos ajustar aqui no tamanho.
Um inventor afirmou ter construído uma máquina térmica cujo desempenho atinge 90% daquele de uma máquina de Carnot. Sua máquina, que trabalha entre as temperaturas de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius, recebe durante certo período 1,2 vezes 10 a quarta calorias e fornece simultaneamente um trabalho útil de 1 vezes 10 a quarta joules. A afirmação do inventor é verdadeira? Justifique. Dado uma caloria, é 4,186 joules. Antes de ler a letra B, vamos logo tentar resolver esse problema. É um inventor que criou uma máquina que diz ele atingir 90% daquele de uma máquina de Carnot. Então, o primeiro passo é a gente saber qual é o rendimento de uma máquina de Carnot trabalhando nessas temperaturas. Então, vai ser 1 menos Tf sobre Tq. Então, 1 menos. A temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius, mais 273. Sobre a temperatura da fonte quente é 327, mais 273. Então, vamos descobrir o rendimento de Carnot. Vai ser 1 menos. Aqui vai dar 300 sobre... Aqui vai dar 600. Opa, vou dar uma conta boa aqui. Cancela aqui. 3 por 5 vai dar 1,5. Então vai ser 50%. Então, o rendimento da máquina de Carnot é de 50%. A máquina de Carnot, operando entre essas duas temperaturas, vai ter rendimento de 50%. A máquina desse camarada, ela faz 90% desse rendimento. Então, eu vou chamar de um eta', chamar em porcentagem, né? Ele disse que é 90% do rendimento da máquina de Carnot, ou seja, vai ser 90% de 50%. Eu poderia escrever aqui como 0,9 vezes 50%. Então, aqui vai ser a mesma coisa que escrever 9 vezes 5%, ou seja, esse eta' em porcentagem, o rendimento da máquina desse camarada é de 45%. Pronto. Esse é o rendimento da máquina dele, em tese, né? É o que ele afirma. Só que a questão nos dá outros elementos. A questão também nos diz o seguinte: ela dá o calor que o calor fornecido à máquina está aqui e o trabalho que ela realiza, 10.000 joules. Com base nisso, a gente pode calcular o rendimento de fato da máquina. Isso aqui é o rendimento teórico deles, 45%. Então, eu vou chamar de um eta, duas linhas, calcular em porcentagem também. Deixa eu calcular logo diretamente, porque nunca vai ser primeiro em porcentagem. A porcentagem a gente bota no final. Então, aqui vai ser trabalho útil sobre quantidade de calor fornecido. Quantidade de calor que é entregue ao sistema. Vamos lá. O trabalho que ela fornece é de 10.000 joules. O calor fornecido é de 1,2 vezes 10 a quarta vezes 4,186 joules. Já estou convertendo, né? 1 vezes 2 vezes 10 a quarta caloria, mas cada caloria vale 4,186 joules. Eu posso até fazer o seguinte, vai cancelar isso aqui, joule, corta com joule, 10.000 corta com 10.000, e eu vou ficar com o seguinte, vou ficar com eta, duas linhas, igual a 1 sobre 1,2 vezes 4,186. Vou usar o Python para fazer essa continha. Vou abrir aqui o idle do Python. Vou usar o Python como calculadora aqui. Então vai ser 1 dividido 1,2 vezes 4,186. 0,199. Se a gente arredondar isso aqui,
Vamos arredondar para 2 casas decimais, para ver que ele 0,2, 20%, ou seja, 0,2. Eta, 2 linhas, tá, em porcentagem dá 20%. Agora repare que 20% já está bem abaixo dos 45% que o camarada afirmou que a máquina fazia. Esse dado de 43%, 44%, talvez naquela faixa de erro, mas 20% está muito abaixo. Então, essa afirmação, como é a pergunta que ele faz aqui? A afirmação do inventor é verdadeira? Não. A afirmação do inventor é falsa. Vamos para a letra B agora. Se o trabalho útil da máquina térmica do item anterior fosse exercido sobre o êmbolo móvel de uma ampola contendo um gás ideal a pressão de 200 pascal, qual seria a variação de volume sofrida pelo gás caso a transformação fosse isobárica? Olha, se a transformação ela é isobárica, o que isso significa? Isobárica significa pressão constante. A gente ter isso em mente. Então vamos lá. Vamos reler. Ó. Se o trabalho útil da máquina térmica do item anterior fosse exercido sobre o êmbolo móvel de uma ampola contendo um gás ideal, ou seja, ele já deu o valor do trabalho, que é aquele 1 vezes 10 a quarta, o trabalho do item anterior. Certo? Diz que a transformação é isobárica, ou seja, a pressão é constante. E deu o valor da pressão, que é 200 pascal. Então, qual seria a variação de volume sofrida pelo gás? Pressão constante. Eu quero saber o trabalho realizado a pressão constante. Então, trabalho é igual a P delta V. O trabalho é 1 vezes 10 a quarta joules. É o que ele fala aqui. Ó. Trabalho útil. Trabalho útil de 1 vezes 10 a quarta. Igual a pressão, ele deu o valor da pressão aqui. 200 pascal. Vezes a variação do volume. Vamos lá. Eu posso escrever que isso aqui é 1 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes Newton. Joule é Newton vezes metro. Igual a 2 vezes 10 ao quadrado pascal. Pascal é Newton sobre metro quadrado, vezes delta V. Então agora a gente pode fazer uns cancelamentos aqui. Né? 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, Newton. Corta com Newton. E aí eu vou ter o seguinte. Delta V. Esse metro quadrado aqui vai multiplicar com esse metro. Aqui vai ficar metro cúbico. E esse 2 vai passar dividindo. Ou seja, 100 dividido por 2 vai dar 50 metros cúbicos. Esse é o valor da variação de volume caso o trabalho do item anterior, ou seja, 1 vezes 10 a quarta joules, fosse aplicado a uma pressão constante, né, sobre um êmbolo móvel de uma ampola contendo gás ideal. Próxima questão. Questão do Mackenzie. Nas transformações adiabáticas, podemos relacionar a pressão P de um gás com seu volume V
pela expressão P vezes V elevado a gama igual a K, onde gama e K são constantes. Para que K tenha dimensão de trabalho, gama, letra A, deve ter dimensão de força, B, deve ter dimensão de massa, C, deve ter dimensão de temperatura, D, deve ter dimensão de deslocamento, ou E, deve ser adimensional. Vamos aqui. Dentro da mecânica, PV elevado a gama é igual a uma constante. É possível escrever as grandezas massa, comprimento e tempo, certo? Toda dimensão na mecânica, né? Toda dimensão de qualquer grandeza pode ser escrita como uma combinação dessas três, elevada a um determinado expoente, alfa, beta e gama. Por exemplo, a dimensão de massa é m elevado a 1, L elevado a 0, T elevado a 0, que é o próprio m. A dimensão, por exemplo, de velocidade. Velocidade é deslocamento por tempo. Então, posso escrever como sendo m elevado a 0, L elevado a 1, T elevado a menos 1. Ou simplesmente L sobre T. Então, sempre é possível escrever grandezas da mecânica como uma combinação de m vezes L vezes T elevado a determinados expoentes. No caso aqui, a gente está dentro da termodinâmica. A termodinâmica vai relacionar com grandezas mecânicas. Né? Afinal de contas, o conceito de trabalho, de pressão, estão lá na mecânica também. Então, vamos avaliar cada uma dessas dimensões aqui, de cada uma dessas grandezas. Vamos começar pela dimensão de força. Força é massa vezes aceleração. Então, vai ser dimensão de massa vezes dimensão de aceleração. Dimensão de massa é m, a gente já viu aqui. A aceleração, você pode pensar nas unidades, como sendo metro por segundo ao quadrado. Mas metro é deslocamento. Sobre segundo ao quadrado, ou vezes segundo elevado a menos 2. T menos 2. Então, m é a primeira, L é a primeira, T elevado a menos 2. Essa é a dimensão de força. Então, posso dizer que a dimensão de força é m vezes L vezes T a menos 2. Logo, eu posso escrever a dimensão de pressão. Quem é a dimensão de pressão? Pressão é força dividido por área. Então, vai ser dimensão de força sobre a dimensão de área. A dimensão de força é mLT a menos 2. Sobre a dimensão de área. Área, se você pensar num quadrado, vai ser o lado ao quadrado, ou seja, vai ser a dimensão de altura vezes a dimensão de comprimento, ou largura vezes comprimento, enfim. Vai ser um L ao quadrado. Então, eu posso escrever a dimensão de pressão como sendo mL a menos 1, T elevado a menos 2. E a dimensão de volume. Ora, volume, a dimensão é L ao cubo, é o comprimento ao cubo. Altura vezes comprimento vezes profundidade, largura, comprimento, profundidade, enfim. Então, qual vai ser a dimensão de P vezes V? A famosa dimensão de trabalho. A dimensão de trabalho vai ser a dimensão P vezes a dimensão de V. Dimensão de P, M, L a menos 1, T elevado a menos 2, vezes a dimensão de volume, L ao cubo. Então, a dimensão de trabalho é igual a M, L ao quadrado, T elevado a menos 2. Essa é a dimensão de trabalho. Agora, preste atenção. O enunciado nos diz o seguinte. K deve ter dimensão de trabalho. Ora, veja só. P vezes V, a dimensão de P vezes V elevado a gama deve ter a mesma dimensão de trabalho,
que é o que o problema quer que seja a dimensão de K. Ou seja, a dimensão de P vezes V elevado a gama deve ser ml ao quadrado t a menos 2. Mas essa é exatamente a dimensão de P vezes V. Logo, a dimensão de P vezes V elevado a gama deve ser a mesma dimensão de P vezes V. Logo, a partir disso, podemos concluir que o gama deve ser adimensional. Alternativa, letra E. Próxima questão, problema 4. Um problema do ITA. Diz assim: calcule a variação de entropia ΔS quando, num processo a pressão constante de 1 atm, 1 atmosfera, se transformam integralmente em vapor 3 kg de água que se encontram inicialmente no estado líquido a temperatura de 100 graus Celsius. Dado calor de vaporização da água igual a 5,4 vezes 10 a quinta caloria por quilograma. Ora, a variação da entropia você pode calcular como sendo Q sobre T. Qual é a quantidade de calor envolvida nesse processo? A quantidade de calor envolvida é a quantidade de calor latente. Veja, qual é o processo que está ocorrendo aqui? Você está transformando em vapor de água 3 kg de água, que se encontra em estado líquido a temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, a água já está aquecida, a água já está na temperatura de ebulição. Não é um processo que você tem que esquentar a água para depois vaporizar, não, ela já está a 100 graus Celsius. Então, o único calor envolvido aqui é o calor latente de vaporização. É o calor de vaporização, a transformação, a mudança de fase, dividido por T. Então, vamos lá. Qual é a massa envolvida? 3 kg, vezes o calor latente de vaporização, 5,4 vezes 10 a quinta caloria, vezes quilograma a menos 1, que é a mesma coisa que por quilograma, dividido pela temperatura. A temperatura, a gente falou em entropia, escala Kelvin. Então, vai ser 100 mais 273 Kelvin. Então, vamos lá. Posso cancelar quilograma com quilograma. E vamos fazer a nossa continha. ΔS é 3 vezes 5,4 vezes 10 a quinta calorias dividido por 373 Kelvin. Vamos fazer essa conta. 3 vezes 5,4. Vamos fazer essa conta. 5,4 vezes 3. 3 vezes 4 vai dar 12, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Uma casa decimal, uma casa decimal. 16,2. Eu posso já multiplicar 16, 2, 1, 2, 3, 4. Calorias dividido por 373 Kelvin. Vamos para essa conta. 16, 2, 0, 0, 0, 0, dividido por 373. Então aqui, 4. 4 vezes 3, quase 400. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 7, 28. E 1, 29. Vai 2. 4 vezes 3, 12. E 2, 14. 1, 10 menos 2 dá 8. 5, 11 menos 9 vai dar 2. 1, 0. Baixo o outro 0. 1280 dividido por 373, 3. 3 vezes 3, 9.
3 vezes 7, isso aqui tá fora. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11. 7. 10 menos 9 vai dar 1. 7 menos 1, 6. 2 menos 1, 1. 0 menos 1 menos 1, 0. Baixo o outro 0. Aqui de novo. 1610, 1620 em cima, vamos tentar 4 novamente. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 3, 4 vezes 7, 28. E 1, 29. Vai 2. 4 vezes 3, 12. E 2, 14. 0. 10 menos 2, 8. 5. 10 menos 9, 1. 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. Baixo o outro 0. Olha. 3 vai dar 1, 119. Então, 3. 1, 9. 10 menos 9 vai dar 1. 7 menos 1, 6. 0, 0. Vírgula. 610. Vou ter que colocar outro 0 aqui. Não, dá para dividir 1, né? 343,1. Eu vou arredondar esse resultado. Então, vamos dizer que a entropia é de aproximadamente 4.343 calorias por Kelvin. Essa é a entropia de um processo a pressão constante a 1 atmosfera que transforma 3 kg de água, que já está a 100 graus Celsius, mas no estado líquido, em 3 kg de água em vapor. Próxima questão. Em um recipiente de capacidade térmica desprezível e termicamente isolado, são misturados 100 gramas de água a 10 graus Celsius com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Dado, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ponto aqui. Pede-se determinar a variação de entropia ΔS ocorrida nesse sistema na transformação termodinâmica do início da mistura até o equilíbrio térmico final. Esse problema vai ter algumas etapas, não sei, vai ter a primeira etapa que vai ser a gente ver qual a temperatura de equilíbrio, que eu não sei, quando você mistura esses dois, você tem água fria com água quente e massas diferentes, eu não sei qual vai ser a temperatura final. Depois a gente vai verificar qual foi o aumento de energia de uma e a diminuição de outra. Aumento de energia de uma e diminuição da outra, porque uma vai receber calor, outra vai ceder calor. Essa quantidade deve ser igual, já que o recipiente tem capacidade térmica desprezível, que é termicamente isolado, então vai ser igual. E então a gente vai calcular a entropia, a variação de entropia para água fria e a variação de entropia para água quente, usando uma média das temperaturas, visto que nós não vamos usar integral neste curso ainda. Vamos lá. Primeira etapa. Então, a primeira etapa, a gente vai avaliar o equilíbrio térmico, certo? Então, o calor cedido por uma quantidade de água, né, por uma das quantidades, vai ser igual ao calor recebido pela outra. Essa soma tem que dar zero. Uma está perdendo, a outra está ganhando, e a soma tem que dar zero. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui. Vai ser tudo calor sensível, não vamos ter mudança de fase. Então, vai ser MC delta θ para água quente, mais MC delta θ para água fria. A água quente é a água que está a 40 graus Celsius. Então vai ser 200 gramas vezes 1 caloria por grama grau Celsius vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, que para essa água quente é 40. Mais 100 gramas de água, a água está um pouco mais fria, né? Vezes 1, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 10. Essa para água fria. Isso aqui tem que ser igual a 10. Vou chamar de θF. A temperatura final, para ficar um pouco mais claro.
Então aqui vai ficar 200 θf menos 200 vezes 40 mais 100 θf menos 1000 igual a zero. Então, posso somar 200 com mais 100, pega esse termo e esse outro aqui, joga para o lado de lá, e a gente vai ter o seguinte, 300 θf é igual a 1000 mais 4 vezes 2 vai dar 8. 8.000. Logo, vamos ter o seguinte, 300 θf é igual a 9.000. Então, corta aqui, 90 dividido por 3 vai dar 30. Então, θf é 30 graus Celsius. Essa é a temperatura final. Essa é a temperatura final. A água que estava a 40 graus Celsius, ela vai ter uma queda para 30 graus Celsius, ou seja, vai perder calor. E a água que estava a 10 graus Celsius vai subir para 30 graus Celsius, vai ganhar calor. Agora observe, né? A água quente, que tem o dobro de massa, tem a metade da variação de temperatura, né? Variou 10 graus para baixo, que tinha o dobro da massa. Teve a metade da variação. E aqui tinha metade da massa, né? 100 gramas, variou 20 graus para cima, variou o dobro, teve o dobro de variação de temperatura. Então vamos lá, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa é justamente a gente avaliar quanto foi de calor que a água quente perdeu. Ora, a água quente, quanto foi que ela cedeu de calor? MC delta θ. A massa de água quente é de 200 gramas. Vezes 1 caloria por grama de massa, vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Final menos inicial. Então, vai ser... Aqui vai dar menos 10 vezes 200, vai dar menos 2.000 calorias. A água quente, ela perde 2.000 calorias. A água fria, então, ó, Q igual a MC delta θ. Vai ser 100 vezes 1 vezes variação de temperatura, vai ser 30 menos 10. Ou seja, vai ser 20. 20 vezes 100 vai dar mais 2.000 calorias. Ou seja, tudo que foi cedido está bem dentro do que a gente espera, né? O que foi cedido foi recebido. Né? Um cedeu 2.000, o outro recebeu 2.000 calorias. Foram cedidas pela água quente e a água fria recebeu 2.000 calorias. Isso tudo está contido aqui, logo no enunciado, quando ele diz aqui, ó, capacidade térmica desprezível e termicamente isolado. É essa afirmação. Agora vamos lá. Vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é justamente calcular as entropias. Então vamos calcular a entropia da água fria. A variação da entropia da água fria, na verdade. Então, assim, eu vou usar T1 como sendo a média entre a temperatura inicial, né, T1 inicial, T1 final, dividido por 2. No curso mais avançado, a gente usaria uma integral. Aqui a gente vai usar só a média. Certo? Então, a temperatura inicial é de 10 graus Celsius, a temperatura final é de 30 graus Celsius, dividido por 2, vai dar 40, dividido por 2, 20 graus Celsius. Então vamos usar essa variação de entropia, essa temperatura como uma temperatura média. Então, delta S1 é igual a Q1 sobre T1. Vou usar o índice 1 para água fria. Está aqui 1. Certo? Já vou utilizando, então vamos deixar aqui. Então, qual foi a quantidade de calor que a água fria? A água fria recebeu 2.000 calorias. Então, 2.000 dividido por T1, que é 20. 2.000 calorias por 20. 20 mais 273, né? Lembre que a gente tem que usar Kelvin aqui. Então, vai ficar 2.000 dividido por 293, né? Calorias por Kelvin. Vamos fazer essa continha? 2.000
dividido por 293. 2.000 dividido por 293 tem que ser aqui, eu vou botar logo 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 9 dá 54 e 1, 55, vai 5. 6 vezes 2 dá 12, com 5 dá 17. Então, emprestado 10, então emprestado 1, 10 menos 8 vai dar 2, 9 menos 5 vai dar 4, 9 menos 7 vai dar 2, 0, 242, vírgula, 2.424, 23, 8. 8 vezes 3, essa aqui, 8 vezes 3, 24, vai 2. 9 vezes 8 dá 72, com 2, 74, vai 7. 8 vezes 2 dá 16, 16 com 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Toma aqui emprestado. 10 menos 4 vai dar 6. 1 não dá. Toma emprestado aqui. 11 menos 4 dá 7. 3 menos 3 dá 0. 2 menos 2, 0, 7 e meia. Pode 0, pode continuar. Eu vou arredondar isso aqui para uma casa decimal só. E vou dizer que ΔS1 é aproximadamente 6,8 positivo calorias por Kelvin. Deixa esse valor aqui. Agora vamos avaliar a entropia da água quente. É a quarta etapa. Para a água quente. Que eu vou usar o índice 2. Então, quem vai ser T2? T2 vai ser T2 inicial mais T2 final dividido por 2. Então, se a gente fizer aqui, a temperatura inicial dessa água era 40. A temperatura final dela foi 30. Dividido por 2. Então, T2 vai dar 70 dividido por 2, vai ser 35. 35 graus Celsius. Então, o que vai ser a entropia da água quente? Ora, a entropia da água quente é o calor envolvido, né, no processo dividido por T2. Então, o calor envolvido ele perdeu 2.000 calorias. Ela foi resfriada, já perdeu. Ela foi resfriada. Ela perdeu 2.000 calorias. E a temperatura média, 35 mais 2, 73 Kelvin. Ou seja, vai ficar menos 2.000 sobre, vamos lá, 273 mais 35, 8, 0, 308. 308 caloria por Kelvin. Vamos fazer essa divisão? 2.000 dividido por 308. Vamos lá. 6 vezes 8, 48. 4. 6 vezes 0, 0. 4. 6 vezes 3, 18. Não dá, toma emprestado, fica 10, toma emprestado, fica 9, 10, toma emprestado, fica 10 menos 8 vai dar 2. 9 menos 4 vai dar 5. 9 menos 8 vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Vírgula 0. 1.520 aqui vai dar perto de 5. 300 vezes 5 vai dar perto de 1.500. Então, 5 vezes 8 vai dar 40. 4, 5 vezes 0, 0. 4. 5 vezes vai dar 15. Então, já passa, mas chega muito perto. Então, aqui vai ser um 4. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 0, vai 3 aqui. 4 vezes 3 vai dar 12.
10 menos 2 vai dar 8. 10 menos 2 vai dar 8. Como não dá? 4. 11 menos 3 vai dar 9. 2, 0, 298, quase 300. Então, 0. Aqui provavelmente vai ser um 9 e um 8. Então, vou arredondar isso aqui para 6,5. Vai dar bem próximo. Então, vou dizer que ΔS2 vai ser aproximadamente 6,5 menos 6,5 calorias por Kelvin. Então, qual a variação de entropia total? ΔS. Vai ser ΔS1 mais ΔS2. Quem é ΔS1? ΔS1, 6,8. Positivo, né? 6,8 caloria por Kelvin. Mais menos 6,5 caloria por Kelvin. Ou seja, ΔS é igual a 0,3, aproximado, né? 0,3 calorias por Kelvin. Lembrando de um detalhe. A entropia aqui foi positiva. E ela tinha que ser positiva. Porque o processo foi espontâneo. Essa transformação termodinâmica que ocorreu nesse problema, ela foi espontânea. Quando a transformação ela é espontânea, então a entropia ela deve aumentar. Então, essa é a variação de entropia dessa mistura de água quente com água fria. 100 gramas de água a 10 graus Celsius com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Considere curtir o vídeo, se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos que estejam para fazer Enem ou alguma outra prova do tipo. Obrigado e até a próxima.